Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Silvia. Muito obrigada por você estar assistindo o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Essa semana eu vou bater um papo com você sobre um assunto tenso e um pouco delicado, que é sobre a xenofobia e o racismo na Irlanda. É um assunto bem delicado, mas que eu acho de vital importância todos nós que temos um canal, ou que temos uma página, ou que temos uma página simples no Facebook, no Instagram, a gente vir conversar e dialogar sobre um tema tão atual e tão latente na nossa sociedade hoje, que é o racismo e a xenofobia. Então, eu acredito que esse assunto hoje não é só para quem tem interesse em vir morar na Irlanda, ou conhecer a Irlanda, ou vir fazer o intercâmbio, e sim conhecer o que acontece hoje, né? Não só com a comunidade brasileira, mas com qualquer imigrante, com qualquer pessoa que decida deixar o seu país de origem e desbravar outro lugar. Como que ele é bem recebido, se ele não é bem recebido, se existe algum problema, se é grande esse problema ou não. Então, eu vim aqui bater um papo com vocês hoje sobre isso, falar um pouquinho sobre a minha experiência e também vou contar para vocês algumas situações que têm acontecido por lá e vocês vão acompanhar aqui comigo hoje então. Então, se você tem interesse em saber esse assunto, saber um pouco mais sobre o racismo e a xenofobia, que infelizmente é uma coisa muito triste, mas que acontece, então vem comigo aí, clica, dá o play, que a gente hoje vai conversar. Solta a vinheta. Oi, gente. Então, vocês devem ficar se perguntando, né? Ah, será que existe racismo e xenofobia com gente branquinha, olho azul, olho verde, clarinho? Que fique bem claro que uma vez que você é imigrante, não interessa se você é roxo, se você é amarelo, se você tem o olho puxado, se você tem o cabelo encaracolado ou se seu cabelo é liso. Uma vez que você muda de país e se tem alguma característica de racismo ou xenofobia naquela sociedade, né, naquela comunidade talvez, porque às vezes não vamos generalizar e dizer que é o país inteiro, porque como eu deixei claro para vocês num vídeo que eu fiz aqui, né, até vou deixar aqui no card, né, vocês vão ter acesso a esse vídeo se tiverem interesse. Eu falei de 5 coisas que eu gostei, de 5 que eu não gostei na Irlanda, e uma dos pontos positivos que eu falei foi o povo. E eu não tô mentindo, realmente o povo de lá é muito querido. Eu tive um trabalho onde eu trabalhava diretamente com o público e eu me senti muito querida por todos eles, mas sempre tem aquela parcela da sociedade, né, que caga no pau, que realmente vai contra o fluxo, né, de evolução, de entender que o mundo está globalizado e que hoje você não é obrigado a ficar num país se aquele país não está te servindo mais. E hoje nós temos aí a possibilidade de desbravar o mundo, porque o mundo é de quem quer desbravar. Então, existem várias diferenças de mudança, né? Existe aquele pessoal que se sente motivado em mudar e passar um tempo fora porque quer, por uma experiência pessoal, e tem muitas pessoas que precisam deixar o país delas porque realmente existe alguma coisa muito grave acontecendo por lá e que realmente não dá mais para ficar, mesmo que elas gostariam de ficar, não dá mais, né? Que são os refugiados. Então, hoje, existe sim uma parcela da população na Irlanda que não gosta de imigrante, né? Tem aí pessoas de todos os tipos. Então, a gente tem que trabalhar no movimento do bem para que isso um dia acabe, se extingue, né? Então, o povo ainda é uma coisa maravilhosa na Irlanda. As pessoas que a gente fez amizade lá, os irlandeses que a gente fez amizade lá, são muito dóceis. Eles são esquentadinhos também, né? Um pouco pavio curto, assim. Mas são muito queridos, muita gente boa. Então,
não estou falando mal aqui do povo, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Eu vim aqui falar de um assunto específico, né? E de algumas situações que acontecem com os imigrantes lá, certo? Então, eu vou aqui fazer uma contextualização para vocês poderem entender um pouco mais, né? Porque senão vai sentar com o bonde, vai sentar na janelinha do bonde e não vai entender nada. Então, o que que acontece? Tem um termo chamado knacker, né? A terminologia knacker, há muitos séculos atrás, era uma profissão, né? Eram pessoas que catavam, recolhiam das ruas ou das fazendas animais ou mortos ou moribundos ou muito feridos, né? Que ficavam ali agonizando, morre, não morre. Então, esse termo, essa terminologia, ela há muitos séculos atrás era designada para pessoas que tinham essa função. E como gíria, né, na Irlanda especificamente, como gíria na Irlanda hoje usa-se o termo knacker para designar pessoas que eram viajantes, travelers, né, que são os ciganos, né? Nem todo cigano é aquele cigano que a gente tem na memória, que a gente tem na cabeça, né? Que usa saia, aquele monte de colar e que, igual a novela que a gente viu. Então, os irlandeses, né? Eles são viajantes também, muito viajantes, porque há muitos anos atrás teve uma peste na batata, apodreceu a batata, que é o principal meio de alimento dos irlandeses, né? E eles tiveram uma fome, onde muita gente morreu de fome. Então, isso fez com que os irlandeses viajassem e fossem embora do país a procurar tentar uma vida melhor. Então, tem muito Irish Traveler, né? Que eles chamam de knacker como gíria, né? Mas é uma gíria pejorativa. Não é uma gíria legal, não é uma palavra boa de se falar. Pelo contrário, é uma palavra que se evita, porque quando você chama alguém de knacker, você realmente está xingando essa pessoa. Então, nunca diga essa palavra para alguém, porque realmente você ou vai arrumar encrenca ou você vai magoar alguém, tá? E nós, brasileiros, nós demos um apelido querido para esse termo knacker, que chama-se, desculpa, tô sendo um pouco irônica aqui, né? Não demos um apelido querido, na verdade, a gente apelidou, né, de naná. Então, os knackers hoje, eles são chamados pela comunidade brasileira na Irlanda de naná. Então, sempre que você ouvir o termo, a palavra naná, você sabe que está se referindo a esse grupo, né, de pessoas que são viajantes. Mas é um pouquinho mais fundo essa questão dos nanás, né? Então, os knackers ou nanás, na verdade, são gangues hoje em dia. São grupos de 10, 15, depende aí, né, do grupo, mas eles nunca andam sozinhos, de adolescentes, normalmente eles são menores de idade, tem mulher também, mas a maioria é homem. Eles andam a pé, mas também muitas vezes eles se locomovem de bicicleta. Então, se lá na Irlanda, você tá lá em Dublin, por exemplo, e você tá bem bela e feliz andando na rua, e você vê um grupinho de adolescente que não tem cara de trombadinha, tá? Mas assim, tudo de bicicleta vindo, você já fica meio tenso, sabe? Eu, pelo menos, ficava tensa, porque a gente ouve cada depoimento que assusta, sabe? Então, eles são muito xenofóbicos, eles são bem complicados na questão dos imigrantes. Eles não gostam de imigrante. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e depois eu vou citar aqui algumas coisas que andam acontecendo há alguns anos já lá na Irlanda, para vocês ficarem sabendo, tá? Bom, comigo, gente, graças a Deus, com o Elder, nunca aconteceu assim nada grave, sabe? Mas a gente já viu algumas coisas, sabe? Como eu já deixei claro aqui para vocês, o Elder ele trabalhava no Starbucks, né? Que é numa das principais avenidas de Dublin, que é numa rua bem movimentada. Então o Elder já foi xingado várias vezes, porque eles entram querendo roubar, eles são folgados, eles chegam
querem nem saber se tem segurança dentro do café ou não. Eles pedem para usar o banheiro, para se injetar, cheirar, ou até mesmo guardar coisa roubada, sabe? E se tu não dá a senha do banheiro, ou se tu vai contra, teve uma vez um cara que tentou roubar a jarrinha de gorjeta, que ficava em cima do balcão do lado do caixa registradora. E o Helder se ligou que o cara tava ali meio que querendo roubar as gorjetas e ele puxou assim a jarra e aí pronto, tava armado o barraco. O cara começou a chamar o Helder de fucking Brasília, né? Brasília filha da puta. Falou que o Helder não tinha direito de estar lá, porque eles reconhecem pelo teu sotaque no inglês, né? E eles já meio que pressupõem que você é brasileiro. E aí começou a xingar o Helder e o Helder sempre meio que, né, dava uma peitada. Às vezes eu falava, pelo amor de Deus, não faz isso, porque eu tenho medo que eles te sigam ou marquem a tua cara em algum momento. Mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Na nossa casa, onde a gente morou, na primeira casa que a gente morou, numa casa compartilhada, a gente teve algumas situações. Por exemplo, teve um dia que eu tava lavando louça e a gente morava no segundo andar. E era verão, a janela tava aberta, aqueles janelões grandes assim, que tem uma sacadinha pra fora, e voou uma garrafa pra dentro da minha cozinha. Por quê? Porque eles sabiam que ali era uma casa de imigrante, né? Tacaram uma garrafada lá pra dentro da minha casa. Sorte que não pegou em ninguém, sorte que essa garrafa também não era de vidro. Mas, e se fosse? E se qualquer dia desses eles resolvessem tacar uma garrafa de vidro? Às vezes eles também jogavam lixo na nossa porta. Então, vira e mexe, às vezes tinha pedra, tinha lixo, não sei realmente quem deixava ali, né? A gente não tinha como ficar ali, né? Olhando, observando e vendo quem é que botava isso na nossa porta. E no nosso jardim era cheio de pedrinha, então vira e mexe apareciam umas pedras ali na nossa porta. E assim, não era perto da porta, era literalmente na porta, assim, sabe? Em cima do capacho onde você limpa o pé. E não era uma pedrinha ou outra que você fala, foi o vento, ou você caminhou e trouxe. Você via que alguém tinha colocado aquelas pedras ali. Eu acho que era meio como quem diz assim, ó, a gente tá de olho em vocês, a gente sabe que vocês moram aqui, a gente sentia esse tipo sabe, quando alguém quer dizer que tá te observando, ou que sabe quem é que mora nessa casa. Então era nesse sentido assim que a gente sentia isso. Tanto que logo que a gente mudou daquela casa, alguns meses depois, assaltaram a casa, né? Entraram e roubaram um quarto de uma das meninas, um quarto triplo, né? Com 3 meninas, roubaram. Uma delas chegou em casa, pegou o cara lá ainda e ele empurrou ela e levou tudo, não largou nada. Ele saiu andando, segurando o que ele tinha segurado ali, ele levou. E é bem tenso, sabe? A gente sentia, assim, que era um pouco tenso. Eu não sei se botavam medo na gente ou não, mas sempre diziam, se você vê esse bando de grupinho de adolescente vindo na tua direção, evita falar português. Evita até falar inglês, né? Porque eles reconhecem o sotaque, vê que não é um sotaque local, de inglês local, e acabam podendo... Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, mas acaba podendo dar aí uma chama, né? Uma flag aí pra acontecer alguma coisa. Teve também um caso que nós estávamos chegando em casa e a gente viu uns 5, 6 adolescentes literalmente quebrando a corrente de uma bicicleta com um negócio daqueles que quebra, sabe, essas correntes de ferro. Eu não lembro o nome da ferramenta. Assim, às 5 horas da tarde, na frente de todo mundo, roubando. E a gente deu meia volta na rua e não quis se envolver porque a gente ficou com medo de que pudesse acontecer alguma coisa, né? Até porque a Garda, que é a polícia local, eles não fazem nada, porque normalmente são menores de idade, e o menor de idade lá até pode ir para a corte, né? Mas normalmente não acontece nada, a Garda não faz nada.
E é bem complicado porque eles se prevalecem sabendo que não vai acontecer coisas muito graves com eles, né? Então é bem complicado, gente, sabe? Assim, a gente tem os relatos de alguns amigos conhecidos, até mesmo nos grupos do Facebook, conforme eu já falei, né? Que a gente tá aí em bastante grupo das regiões onde a gente mora. E a gente ouve semanalmente relatos. Hey, take it easy. Take it easy. Take it easy. I'm paying taxes here. Are you paying taxes? I'm paying my rent. I pay my student. What are you trying to like me? Because you're a big Then immigrant. that- You don't belong here. But what's the problem with that? Because you're an immigrant and you were born in a different country. But for a why? reason. I don't steal nothing. What's your problem? You What's wanna your fuck off? problem? You wanna fuck What's off? your Take it out problem? with me. You What's wanna your take it out problem? with me? Yeah. Bueno, ustedes las vieron, chicos. Yo soy mexicano, o sea, no podemos estar aguantando ese tipo de... What's your problem with You're a the cheese immigrants? ball. You're a cheese ball. Yeah, what's your problem? Hey, take it easy. Take it easy. Take it easy. I don't really have a problem. Hey, Get your hands off of me! what's your problem? Foil. What's your problem with You're a the cheese immigrants? Here, so wait here. A student. But as I told you. Yeah, I told you. Yeah, you didn't hear. That's the problem. A pesar de que me pasó esto, yo no puedo decir que Irlanda es un país racista, que los irlandeses son racistas. Mas tem aí uma coisa um pouco mais grave que tem acontecido na Irlanda e que a gente precisa ter uma voz ativa. O Brasil precisa saber, as pessoas precisam ter conhecimento do que está acontecendo. Esse grupo de Naná, eu não vou falar Nácar, tá? Eu vou falar Naná. Esse grupo, eles têm uma birra em específico. Eles têm uma birra com o pessoal dos riders, com os ciclistas que fazem entrega por aplicativo. Como Deliveroo, Uber Eats, enfim, aqui tem alguns aí aplicativos de entrega que você pode ser um entregador de bicicleta, né? Um ciclista entregador. E esses grupinhos, eles não pegam só brasileiro não, tá? Já tem relato aí de várias pessoas da Polônia, romenos, indianos, que também são entregadores por aplicativo, que usam bicicleta, que já sofreram diversos espancamentos ou já tiveram bicicleta roubada, né? Já aconteceram coisas ruins com pessoas que não são sobras da comunidade do Brasil. Mas eu vim aqui para falar não só dos brasileiros, mas sim de casos que a gente tem aí notoriedade dentro da nossa comunidade brasileira na Irlanda, né?
Então, logo que a gente chegou na Irlanda, alguns meses, acho 1 mês, 2 meses depois que a gente chegou na Irlanda, teve o caso de um carinha, um menino, que foi espancado por esses grupinhos de naná, e ele teve até afundamento do crânio. E ele teve que ir pro Brasil, ele teve que ir embora, fazer cirurgia, foi gravíssimo, assim, ele não morreu, mas ele ficou extremamente machucado, a ponto de, assim, ter que fazer umas cirurgias bem delicadas, tamanho foi o jeito que ele ficou depois, né, de terem espancado ele. E aqui na Irlanda, pessoal, só para vocês saberem, é proibido usar arma de fogo, né? Até a própria Garda, que é a polícia local, eles não usam arma de fogo. Tem a polícia armada, mas normalmente os policiais da rua não estão armados. Eles usam aquela arma de choque, spray de pimenta, caso precise, né? Eles têm aí algumas formas que eles sabem como imobilizar as pessoas, mas na Irlanda é muito difícil ter alguém armado porque não tem como comprar. E é difícil ter arma porque eles não vendem e tal, é mais difícil, não é igual ao Brasil, né? Que também aí teve o abrandamento da lei, mas ainda dá para comprar uma arma. Na Irlanda você não consegue comprar uma arma. Então o que o pessoal usa? Arma branca, né? Que é pedaço de pau, faca e assim vai. E esse menino aí foi o primeiro caso que a gente ficou sabendo quando a gente chegou lá, né? A gente pesquisou sobre a Irlanda e tal, mas a gente nunca tinha ouvido falar nada sobre isso antes de chegar na Irlanda. E aí a gente ficou sabendo desses casos e tal, e a gente ficou se precavendo e tal, até porque na rua que a gente morava ali, a gente via eles em bando e vindo e bêbado e xingando a gente, sabe? Já xingaram algumas meninas que moravam com a gente lá na casa. E aí nós mudamos, né? A gente mudou e depois no bairro que a gente morava, que era central ainda, mas nunca mais vi nada. Graças a Deus, nunca mais vi nada. E agora, no dia 31 de agosto de 2020, teve um brasileiro que faleceu atropelado por 5 adolescentes que roubaram um carro e atropelaram o entregador de bicicleta. Eles atropelaram de propósito, né, o Thiago. E o Thiago veio a óbito, ele morreu e teve aí uma passeata, né, porque a polícia demorou para pegar os adolescentes que estavam dirigindo o carro. O carro era roubado, acharam o carro e tal, depois eles descobriram quem era, mas ficou naquela, né, quem tá dirigindo? E aí, até hoje não se tem aí uma conclusão do caso desse brasileiro que faleceu em agosto do ano passado. Acredito que o adolescente foi pego, mas a gente ainda se sente impune, porque muitas vezes se chama a polícia e se vai atrás, se pede uma ajuda e a gente sente que essa ajuda não vem, né? Então a gente se sente muito desprotegido nesse sentido, né? Principalmente quando você vai para um outro país, você não conhece muita gente, você enfrenta sol, chuva, vai trabalhar honestamente, entregar comida por aplicativo, você está trabalhando e de repente vê um bando de marginal, menor de idade, se prevalecer por cima de você, querer roubar a tua bicicleta e ainda não satisfeito em te roubar, eles vêm em cima de você, não só um por um, né, para brigar, mas eles vêm em bando, eles nunca vêm sozinhos, porque eles sabem que se eles vierem brigar tete a tete, eles podem perder, né? Hey! Good man, camera, make the camera. Yeah, they're good on YouTube. Yeah, make the camera, make the camera. This should not happen. You're all Europeans. Então eles sempre vêm em bando pra cima. Normalmente
esses adolescentes, eles adoram também fazer coisas bem chatas, assim, com os imigrantes, né? Eles atiram um ovo, eles pedem cigarro, aí se você não dá o cigarro, eles podem roubar seu celular, te bater. Então, acontece mesmo, sabe? E eu não estou aqui falando de um caso ou outro. Acontece regularmente isso. Nothing to do with you. Yeah, they're my friends. Yeah, so tell your friends, don't racial discriminate because that's a criminal. Okay? What you do? E como um último caso aí que aconteceu semana passada, super grave também, nós tivemos aí dois brasileiros, na verdade, que estavam trabalhando, fazendo entrega no meio da semana passada, à noite. A Irlanda está em lockdown, nível 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que é proibido sair de casa a mais de 5 km de distância, quer dizer que o mercado está aberto só para coisas essenciais, como farmácia, takeaway de restaurantes, né? Não está aberto o mercado normal. O mercado que eu quero dizer enfim, as lojas, né? Tudo. Então, só tá na rua mesmo ainda mais à noite, uma hora à tarde da noite, tipo 11 horas, 10 horas da noite, quem realmente tem que trabalhar, porque é proibido, né? No momento do lockdown, sair de casa. No máximo 5 quilômetros. Então não pode ficar por aí dando bobeira. Mas esses adolescentes, eles não estão nem aí pra regra, né? Eles ficam na rua bebendo e fazendo o que bem entendem. A Garda até tenta pedir para todo mundo voltar para casa, né? Tem multas, inclusive, se você dá festa e tal. Mas muitas vezes é difícil de controlar todo mundo, né? E esses dois brasileiros, semana passada, estavam trabalhando e eles viram alguém tentar roubar uma bicicleta. E eles tentaram impedir o roubo dessa bicicleta. Um dos meninos da gangue quebrou o locker da bicicleta, né? O cadeado da bicicleta, botou a bicicleta nas costas, subiu numa moto, que uma outra pessoa estava dirigindo a moto, e fugiu. E os dois deliveries, eles saíram correndo atrás para tentar pegar esses caras e evitar o roubo da bicicleta, porque com certeza era mais um trabalhador, mais um delivery que deu duro, né? Vendeu ali a alma pro diabo para estar ali, para trabalhar, para ganhar um dinheiro, para pagar suas contas, estudar inglês e simplesmente ter a bicicleta roubada. Então, os meninos foram tentar ajudar, né? Essa pessoa que estava tendo a bicicleta roubada. Pois bem, eles foram interceptados por mais ou menos 10, 12 adolescentes e começou o espancamento dos dois deliveries, né? Um deles caiu no chão, estava praticamente desacordado e um monte de chute na cara, ele perdeu vários dentes. O outro, que estava ali, mas conseguiu se desvencilhar, ele viu que ele podia fugir, mas ele não quis deixar o outro para trás e ele voltou. E aí, para se defender, né, imaginaram 2 contra 10, né, ele pegou uma faca. E aí, ele, para tentar se defender, ele veio com a faca e ele acertou 3 dos adolescentes com a faca. E um deles, irlandês, do grupo dos Naná, veio a óbito, faleceu. Um adolescente de 16 anos. E ele jogava futebol, né? Então, a comunidade veio para cima, a comunidade irlandesa, né? Veio para cima, fez aí uma passeata, jogaram balões para cima. A mídia veio com tudo, divulgando o rosto do brasileiro que matou o trombadinha. Eu vou chamar de trombadinha porque ele era um trombadinha, porque ele foi ali pra espancar, bater e roubar alguém que estava trabalhando, entendeu? E aí, essa pessoa que esfaqueou o Irish, que veio a óbito, ele se apresentou à polícia assim que ele soube que o adolescente faleceu, que veio a óbito. Ele se apresentou na polícia e agora ele tá em custódia na polícia, né? Tá com advogado, a comunidade brasileira tá tentando
intervir, para que as pessoas tenham voz, que a comunidade dos imigrantes tenham voz, porque não é possível que as gangues batam e matem os imigrantes assim e que nada aconteça, né? E isso não pode acontecer. E também a gente ficou sabendo aí pelos grupos que eles querem retaliação, que já que morreu um do lado deles, eles querem matar um do lado do nosso. Então hoje, tu imagina quem é Deliveroo, quem faz entrega, como é que faz? Como é que você vai pra rua trabalhar, né? Fica desesperado, fala, será que eu vou voltar vivo hoje para casa? Então a gente tá muito, muito tenso aqui, muito preocupado, porque o objetivo desse vídeo é tornar vocês todos a par do que tá acontecendo, né? Não é de disseminar ódio, de disseminar nada contra o povo irlandês, nada disso, mas eu acredito que a comunidade de imigrantes, né, algumas ONGs inclusive já estão aí em paralelo com o caso desse brasileiro que sem querer para se defender matou o irlandês, né, para mostrar que ele estava tentando se defender. Então muitas coisas acontecem, sabe, gente? Te coloca no lugar desse menino. Se você tá ali trabalhando, ou andando na rua, ou indo trabalhar, ou indo para a escola, ou indo estudar, e você simplesmente se vê cercado com 10 pessoas querendo te bater, te espancar, você vai fazer o quê? Você vai tentar se defender, né? E aí vira uma tragédia. Então, pessoal, eu vim aqui deixar vocês aí a parte do que acontece, tá? Não fiquem assustados, não é uma guerra civil, né? Não é igual ao Brasil. No Brasil também é perigoso, a gente sabe, né? A gente sai na rua, a gente sai tarde, a gente sai olhando para tudo que é lado. Eu nunca senti esse medo na Irlanda, tá? De ser assaltada assim, mas tem esse medo dessas gangues, né? A gente tem medo. Eu, por exemplo, aqui hoje em Londres, eu ando na rua mais tarde, eu ando, mas eu também ando com um olho no peixe e outro no gato. Teve esses dias que o Helder estava voltando do trabalho, era umas 7h30, 8 horas da noite, aqui em Londres já, e ele saiu da estação de metrô e um cara abordou ele e começou a falar de Jesus. Ele falou que o cara era de um país do Middle East ou da África, não me lembro agora de onde o cara era. E veio com um papo de Jesus e se ele morava aqui perto, se ele acreditava em Deus e tal. E aí o Helder, para não ser mal educado e tal, não parou de caminhar em nenhum momento, mas deu pouco assunto, né? E aí o Helder disse que olhou para trás e percebeu que tinha mais um cara caminhando suspeito por ali, e aí o Helder olhou para ele e falou assim, meu, desculpa, mas eu não quero conversar e eu tenho que ir para casa, e tchau, e virou as costas e saiu andando. Se ali era um golpe, ou se ali era alguém querendo dar uma investigada para ver se o Helder ia parar, né, para dar atenção, falar de Jesus e tal, e de repente alguém vir por trás, tentar te assaltar, ninguém sabe, né, porque ele foi esperto. Mas isso acontece em todo lugar, então a gente tem que ter o olho aberto. Mas o que acontece um pouco mais específico na Irlanda é a questão realmente da xenofobia e do racismo por você ser imigrante, porque, por exemplo, teve um ciclista entregador da Deliveroo, que essa semana, logo depois do acidente que aconteceu entre essa briga que acabou na morte do irlandês, ele é irlandês, ele trabalha como Deliveroo e ele estava fazendo entrega e ele foi abordado por um pessoal da gangue dizendo, olha aí, ó, vamos matar ele. Aí ele tirou a máscara e aí ele falou, eu sou Irish, eu sou irlandês. E aí o pessoal falou assim, deixa ele passar, ele é Irish. Então, deu para se notar bem que não é com todos os entregadores, é com os entregadores imigrantes, né? Como que a gente ficou sabendo disso? Porque esse Deliveroo Irish escreveu no grupo dos Deliveroos, ele escreveu um alerta, ele falou, pessoal, vocês que são entregadores, que não são Irish, muito cuidado, porque acabou de acontecer isso comigo, e falaram isso pra mim. Então, eu espero de verdade que as autoridades irlandesas, que a comunidade internacional, que as ONGs, né, que ajudam e auxiliam os imigrantes na Irlanda,
tome uma providência, façam com que esses adolescentes tenham mais consciência, tenham aí algum tipo de suporte para que eles entendam e as novas gerações e até mesmo a geração que já está aí entenda que nós mudamos de país e que a gente está aqui, pessoal, porque a gente não quer roubar o lugar de ninguém. A gente não veio roubar o lugar deles, a gente não veio roubar o emprego de ninguém, a gente só veio tentar viver e ser feliz e conhecer um lugar diferente. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima, até semana que vem.